Arthur Gomes do Sport. Santos vai receber parte da negociação. O Santos lucrará com a transferência do atacante Arthur Gomes ao Sport de Portugal. O Peixe receberá R$400 mil via mecanismo de solidariedade da FIFA, dispositivo criado pela entidade máxima do futebol, que garante uma porcentagem dos valores de transferências ao clube formador do atleta. O Sporting pagou 2,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais, ao Estoril, também de Portugal, por 60% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. Arthur Gomes estava emprestado pelo Santos ao Atlético Goianiense, quando, em agosto do ano passado, acertou a rescisão de contrato com o Peixe para se transferir ao Estoril. No acordo, ficou estabelecido que o Peixe teria direito a 5% de uma futura transferência caso os valores ficassem acima dos 4 milhões de euros, cerca de 20,7 milhões de reais, o que não ocorreu. Arthur Gomes foi revelado pelo Santos, onde jogou nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, antes de atuar entre os profissionais em 2016. A estreia foi na vitória contra a Ponte Preta, por 2-1, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante entrou no lugar de Jean Mota e atuou por 7 minutos. O jogador seguiu no Peixe até 2019, quando ficou fora dos planos de Jorge Sampaoli e acabou sendo emprestado à Chapecoense. Retornou ao Peixe na temporada seguinte e permaneceu até 2021, antes de ser novamente cedido, desta vez ao Atlético Goianiense. Na primeira temporada pelo Estoril, Arthur Gomes disputou 29 partidas com 2 gols marcados, além de 4 assistências. Já neste ano, foram 4 jogos, com 1 gol anotado e 1 assistência. Outro atleta em que o Santos lucrará com a venda é Carlos Vinícius. O Fulham, da Inglaterra, anunciou a contratação do atacante Carlos Vinícius nesta quinta-feira. O jogador foi revelado nas categorias de base do Santos, que tem cerca de 1,25% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. A negociação foi fechada em 4 milhões de libras esterlinas, cerca de 25 milhões de reais, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, o que dá apenas 312,5 mil reais ao Peixe, 1,25% do valor total. Natural de Bom Jesus, das Selvas, no Maranhão, Carlos Vinícius passou pelo Santos sem muito destaque entre 2012 e 2014. Ele fez 2 gols no Paulista Sub-17 de 2012. No clube, chegou a atuar como zagueiro e meia. Depois passou por Palmeiras, Caldense, Anápolis, Monaco e se destacou no Rio Ave, de Portugal. De lá foi para o Napoli, da Itália, que vendeu o jogador ao Benfica por 17 milhões de euros. Na ocasião, o Peixe recebeu pouco mais de 1 milhão de reais. Com dificuldades financeiras e precisando melhorar o seu elenco, o Santos apostou na estratégia de contratar jogadores por empréstimo nas últimas janelas de transferências. 2 atletas que foram contratados neste molde foram os meio-campistas Vinícius Anocelo e Rodrigo Fernandes. O presidente do Santos, Andrés Rueda, já confirmou, em coletiva no CT Rei Pelé, que o Santos exercerá a opção de compra para ter o volante Vinícius Anocelo em definitivo. O jogador de 21 anos ainda pertence à Ferroviária e tem contrato de empréstimo com o Peixe até o final de maio de 2023. Com a Ferrinha, o vínculo do jovem vai até janeiro de 2025. O Vinícius está aí, a gente tem contrato dele, tá? Ele tem opção de compra, tá? Condições já de pagamento de compra já no contrato, condições de salário, tá tudo montadinho e tal, não sei o quê. E eu vou exercer até antes do tempo, tá? Do que está planejado. Eu estou negociando para, de novo, sem dinheiro, sem crédito, tal, para ver se a gente acha um jeito legal de pagar, tá? Mas ele vai ser exercido sim. Pelo Santos, Zanocelo possui 67 partidas e 5 gols marcados. O volante titular na equipe de Lisca, caindo mais pelo setor esquerdo do campo. Já o uruguaio Rodrigo Fernandes tem os seus direitos vinculados ao Guarani, do Paraguai. Ele assinou com o clube brasileiro até o final deste ano. Em uma entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, o presidente Andrés Rueda revelou que está no planejamento a compra em definitivo dos 2 atletas. Quando eles foram contratados, já estava dentro de um planejamento e de uma estratégia em função do dinheiro que o clube tinha. Não tínhamos dinheiro para fazer aquisições e usamos a estratégia de trazer jogadores emprestados, com valor de passe já fixado e salários ajustados caso o Santos exercesse a opção de compra. Então, por contrato, está tudo certo. É só o Santos avisar e eles são do Santos, disse o presidente. Rodrigo Fernandes já defendeu o clube em 29 compromissos e balançou as redes uma vez. O antigo executivo de futebol do clube, Edu Dracena, já havia confirmado, em entrevista,
o interesse do Santos na compra dos dois jogadores. Com relação ao Rodrigo, a gente tem até o ano que vem para a gente acertar, as bases já estão acertadas, o valor do passe dele, como também o Zanocelo. O Zanocelo também tem mais um ano de empréstimo conosco, tem já o passe estipulado, agora a gente tem que tentar negociar essa situação, né? É claro que a gente quer contar com esses dois jogadores que ainda não é nosso, né? Mas o clube também tem que ter o dinheiro, né, para comprar esses jogadores. Não tendo esse dinheiro, a gente vai ter que ir atrás de algum investidor para nos ajudar, mas eu acredito muito que o trabalho que o Rueda vem fazendo, o ano que vem a gente vai ter já esse dinheiro e não vai depender de investidor ou de qualquer outra coisa para estar trazendo esses atletas em definitivo para nós. Além deles, Jefferson Soteldo também tem contrato de empréstimo com o Santos. O atacante pertence ao Tigres, do México, e assinou com o Peixe até julho de 2023, com opção de compra e passe fixado ao término do vínculo. O mandatário preferiu não revelar os valores da negociação, mas declarou que o montante está de acordo com o orçamento previsto para 2023. O atleta de 25 anos defendeu o time alvinegro entre 2019 e 2021, sendo um dos protagonistas nas campanhas de vice-campeonato Peixe na Libertadores em 2020 e no Campeonato Brasileiro em 2019. Presidente Rueda garante Lisca no Santos em 2023. Abre aspas. A relação está fantástica. Lisca será o técnico do Santos em 2023. Quem garante isso é o presidente do clube, Andrés Rueda. O dirigente assegurou que o técnico comandará o Peixe na próxima temporada. Em entrevista à Gazeta Esportiva, Rueda falou sobre o bom relacionamento com o comandante do Peixe. Tenho gostado muito, é um grande parceiro. A proximidade é muito grande. Uma pessoa super inteligente. Estamos fazendo uma boa dupla. Estamos pensando em 2023. A relação está fantástica. Ele vai ficar pelo menos mais 1 ano e meio comigo, que é meu mandato. O próprio Lisca tem como plano seguir no Peixe até o fim de 2023. Durante a entrevista coletiva em que foi apresentado pelo Santos, o técnico disse que visa, após o término da próxima temporada, trabalhar fora do Brasil. Nós não somos a Europa, que o Klopp fica 5 anos para ganhar um título. Me deixa aqui 5 anos. Se tu me deixar aqui 5 anos, cara, isso aqui vai voar, velho. Mas eu sei que eu não vou ficar aqui 5 anos. O Santos está na Série A, né? É um time que projeta muitos profissionais, não só dentro do campo, mas fora do campo. E eu tenho certeza que eu vou sair do Santos não sei quando, né? Porque isso a gente não sabe. Então eu pretendo aproveitar o máximo possível, todo momento que eu estou no Santos. Estou falando com vocês agora e já tem 5 minutos a menos de que eu sou treinador do Santos. Então eu vou aproveitar o máximo, cara. Se eu ficar 10 dias, 15 dias, eu não sei. Ele acabou de fazer um balanço da minha carreira ali, uns eu fico mais, uns eu fico menos, uns eu volto. Tá? Então eu vou aproveitar o máximo, tá? Não, não é preocupante, cara. Eu pretendo ficar aqui até o fim de 2023, mas a nossa vida de treinador no futebol brasileiro não é mistério para ninguém, que é muito agitada, né? Nossa média de permanência é 4 meses. É a média de permanência de todos os treinadores, não sou só eu. O Santos passa por um grande rodízio de treinadores dentro da gestão Rueda. O primeiro foi Cuca. À época, o time ainda disputava o final do calendário da temporada 2020, prejudicado pela pandemia do Covid-19. Porém, nas rodadas finais daquele campeonato brasileiro, o treinador já havia anunciado que não permaneceria no clube. Desde então, já passaram pelo clube Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille e Fabiano Bustos. Na média, o Peixe demite um treinador a cada 25 partidas na gestão do atual mandatário. Diniz foi o que mais dirigiu o clube neste período, um total de 31 jogos. O Santos pode ter um reforço caseiro para o meio-campo em 2023. Alisson, um velho conhecido da torcida santista, está livre no mercado e trata de cirurgia no joelho no CT Rei Pelé. O volante ficou muito próximo de ser contratado pelo Peixe em março, mas uma séria lesão ligamentar no joelho esquerdo impediu o acerto. Alisson se contundiu justamente no que seria a despedida pelo Al Hazen da Arábia Saudita. Sem receber salários no clube árabe, Alisson rescindiu o contrato e está livre. A expectativa é de estar recuperado em janeiro para iniciar a pré-temporada no Santos ou em outro clube. Alisson faz o tratamento no CT Rei Pelé, a convite do presidente Andrés Rueda, porém, ainda não foi procurado para negociar o contrato. Pelo que o All Sports apurou, o Santos monitora a situação e vê a contratação como natural se o meio-campista de 29 anos estiver bem. A ideia do Santos era ter Rodrigo Fernandes e Alisson como cães de guarda. Como o Alisson não voltou, o Peixe ficou só com Fernandes. Vinícius Balieiro não empolga e Camacho tem características diferentes. Mesmo sem saber se será de fato o jogador do Santos em 2023, Alisson participa do dia a dia do clube.
Líder nato e capitão do Peixe no ano passado, ele orienta os mais novos e dá força para quem está em tratamento no departamento médico. A avaliação nos bastidores é que o meio-campista torna o ambiente mais leve. Alisson chegou ao Santos em 2011, ainda na base, e ficou praticamente 10 anos na Vila Belmiro. Antes do Al-Hazen, ele só havia atuado por empréstimo no Red Bull Brasil em 2017. O Pitbull, como é conhecido no Peixe, foi capitão na campanha do vice-campeonato da Libertadores da América em 2020 e ficou conhecido pelo discurso dos 4%. Numa pré-eleição, ele falou que a imprensa dava 4% de chance de título. A gente só tá onde a gente tá porque a gente não ligou quando quiseram colocar a gente embaixo da tabela. Quando falaram que a gente não ia classificar, a gente não ligou pra isso. A gente só foi o que a gente é. E o que a gente é? Vencedor. A gente é família. A gente é humilde pra caralho. Porque quando precisa correr, a gente corre. Quando precisa brigar, a gente briga. E a gente não pipoca pra ninguém. Outra, deram 4% pra gente passar. 4% é muito, rapaziada. 4% é muito pra gente. Quando a gente saiu de casa e deixou a nossa família lá pra correr atrás do nosso sonho, a gente não tinha 4% de chance de chegar aqui. A gente tinha bem menos. E hoje eles estão dando oportunidade na nossa mão. Que pros caras tirar, eles vão ter que suar sangue. Os caras vão ter que suar sangue pra tirar essa porra da gente. Porque a gente vai chegar lá e vai ter família. A gente vai se ajudar. Todo mundo vai correr um pelo outro. E quando tiver difícil, a gente vai ser a gente. Vamos, caralho! A frase virou uma espécie de mantra entre os torcedores. Típico menino da vila, Alisson foi vendido pelo Santos ao Al-Hazen em agosto de 2021. O valor da transferência, que gira em torno de $800 mil, cerca de 4,2 milhões de reais na época, foi dividido em parcelas, mas apenas uma delas foi pago até o Peixe notificar a FIFA. O débito foi quitado e a situação contornada.